está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. Fica com a gente que hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, muito interessante, que é as similaridades e sobre todo esse contexto dos muçulmanos com o final dos tempos das nossas escrituras sagradas. E para falar sobre isso, a gente vai usar algumas partes do livro muito interessante do Joel Richardson, que é o Anticristo Islâmico, que tem muita base, que é muito interessante para você que gosta dessa parte de escatologia, ou até você que não gosta. É um livro que usa como base a Bíblia e pega o Corão também. Isso, o Corão. E mostra similaridades. E ele usa também, ele pega muitos estudos feitos por muçulmanos que estudam escatologia muçulmana. Então tem muito conteúdo nesse livro. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ele, né? Mas a gente recomenda que vocês leiam e procurem. Eu vou ver se eu encontro alguma loja que venda, Amazon, por exemplo, e vou deixar o link para vocês. Olha que interessante, olha o que o antigo terrorista palestino diz sobre esse livro. Ó. Este livro traz um olhar à profecia bíblica à luz dos assuntos atuais relativos ao crescimento global do fundamentalismo islâmico. O Walid Shoebat, ele escreveu "Por que deixei a jihad?" E tem um pastor também aqui, que é um antigo radical muçulmano, que ele diz: este livro é fundamental para reconhecer o cumprimento das profecias bíblicas sobre o fim dos tempos em nossos dias. Então, são pessoas aqui, né, que participaram do islamismo, eram radicais. É o que eles falam desse livro aqui, a importância. É importante. Mas antes da gente começar o vídeo, a gente quer deixar claro que a gente aqui não está incentivando nenhum tipo de ódio ou de raiva às pessoas muçulmanas, de forma nenhuma. De forma alguma. Aqui a gente está trazendo só um estudo, só uma conversa mesmo com vocês a respeito desse assunto, que é muito importante, porque as similaridades são muitas, tá? Que Deus possa tocar o coração deles e eles possam ser convertidos. Existe muita conversão entre os muçulmanos também. Sim. A gente sabe, como a gente já falou antes, que o crescimento da religião tem sido muito grande, né? A Europa tem sido tomada, o Brasil também já tem muito muçulmano, Estados Unidos também. Os Estados Unidos são, acho, 3 mil mesquitas e 1% praticamente da população americana. E muito aconteceu depois da queda das Torres Gêmeas. Isso, no 11 de setembro. No 11 de setembro. Teve uma grande conversão, as pessoas se compadeceram, né, com a invasão do Iraque. Tiveram curiosidade também. Teve um efeito bumerangue, né? Exato. Então, apesar disso tudo, também tem conversão. Né? Tem as conversões ao cristianismo. Gente, desculpa o gato. Tá querendo chamar a atenção. Tá querendo chamar a atenção, tá brincando com a gatinha, mas tá uma loucura, então desculpa. Acho que a gente não vai parar o vídeo, né? Mas desculpa. Continuando. A gente sabe disso tudo, a gente até comentou um pouco sobre isso no último vídeo, desse crescimento. E, como a gente já falou, existe também as conversões, graças a Deus por isso. E não queremos incentivar nenhum tipo de... Não, de forma alguma. O livro, um dos pontos que mais me chamou a atenção nesse livro é que eles esperam um Salvador, assim como nós esperamos o retorno de Cristo. Para eles esperam uma outra pessoa, que é o Mahdi. Issa. Tem o Mahdi, que é o Salvador. O Mahdi, que é o Salvador. E o Issa seria como Jesus, né? Que eles também esperam o retorno do Jesus. O nosso Jesus, para eles, vai voltar, mas o nome dele é Issa. E reforçando, para eles, Jesus não foi crucificado. E quem foi crucificado no lugar de Jesus foi Judas. Então nós temos aí outra coisa que também os judeus estão esperando o Mashiach deles, como ungido. Então nós temos os islâmicos. Mas eu acredito que quando Jesus voltar, o nosso Jesus, que é o verdadeiro, os judeus cairão de joelhos. Eu acredito que eles vão ver e vão crer na... É interessante, né, essa trinca, né? Porque nós esperamos o retorno de Cristo, os muçulmanos esperam o Mahdi, o Issa, e os judeus também. Olha que interessante, né? E o Mahdi, o Issa deles, que é o nosso Cristo, mas para eles é o Issa, né? Ele vai voltar e ele vai trabalhar junto com o Mahdi. Isso mesmo. Então, é muita similaridade com o falso profeta de Apocalipse. Porque ele vai fazer maravilhas, o Issa vai fazer maravilhas e vai convencer o mundo que o Islã é a religião verdadeira. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Então, uma das coisas que o Issa vai fazer
É trabalhar fielmente com o Mahdi. E na Bíblia fala isso, Apocalipse, né? Que esse falso profeta vai fazer fogo cair do céu, vai fazer grandes sinais e prodígios, né? Exatamente. Que aí que vai vir um grande engano. E o Issa, ele vai inclusive quebrar cruzes, né? Que aqui tem uns sinais, né? Quando ele voltar, o Issa, que para eles é Jesus, são esses sinais, que é quebrar cruzes, matar todos os suínos, abolir o imposto, que é a gesia, e... Essa gesia seria o que mesmo? Depois eu vou explicar. É interessante esse ponto. E depois matar o anticristo muçulmano e seus seguidores, que aqui é o Al-Dajjal, né? Al-Dajjal. Porque eles também têm um anticristo deles, que é o... Al-Dajjal. É o Al-Dajjal. Dajjal, né? Dajjal. E essa dizia é interessante, que eu até deixei anotado aqui, que é um termo árabe que se refere a um imposto. O que acontece? Quando os cristãos estão no país que é dominado pelo Islã, eles podem pagar um imposto para ter proteção, para não sofrer violência e nem interessante e ter isso. segurança. Então eles Poxa vida, né? A gente tem que pagar imposto, né? Pela nossa fé, né? É interessante que eles não pagam esse imposto quando estão no país cristãos. Mas se você é cristão, você tem que pagar. Se você é judeu, você tem que pagar esse imposto para eles. Se é um país muçulmano que tem, né, o Estado Islâmico ali. É muito difícil. Outro dia eu vi um vídeo, né, de um português muito revoltado, até te mandei, né? Dizendo que você não pode ter igrejas católicas ou igrejas evangélicas dentro de países como o Irã, por exemplo. Paquistão. Então você não pode. Porém, quando eles entram em países cristãos, de maioria cristã, eles podem abrir mesquitas a quantidade que for. Isso é interessante, né? Então há um respeito para com eles que não há para com os cristãos. É só ter um olhar frio, né, perante isso, né? Como que eles vão nesses países, eles são recebidos, eles podem construir suas mesquitas, mas ao contrário não. E as pessoas ainda falam que eles são tolerantes, né? São tolerantes, então, verdade. há uma grande contradição nisso pregam tudo, a religião né? da paz, né? Então, há uma grande contradição. Uma grande contradição. A gente sabe que, eu creio, né, particularmente, que quando acontecer todo esse fim, e eu acredito que muitos deles cairão em si, né? E vão ver que estavam errados o tempo todo. Quando o Cristo voltar, o nosso Cristo voltar. Sim. Né? Que é a verdade que vai acontecer pro final dos tempos. Porque toda a escatologia deles, a gente sabe que não é verdadeira. É ao contrário. Porque pelo estudo, o salvador deles é mais como um anticristo. Então, a nossa realidade vai acontecer. É isso mesmo. E aí muitos deles vão perceber que... E é interessante também notarmos que o Alcorão foi escrito 600 anos depois da Nova Aliança. Então, já tinha o Antigo Testamento, e depois teve a Nova Aliança, depois, né, que os seguidores do Mashiach, de Cristo, fizeram. Exatamente. Então, só 600 anos depois. Então, por isso também eles pegam muitas coisas da Bíblia, e isso é dito até no livro do Joel Richardson, que eles estudam e eles falam que foi um livro corrompido e que eles sabem as partes que não foram corrompidas e eles absorvem ali, né? Eles falam que nós, os cristãos e os judeus, corrompemos a Bíblia. Então, para deixar isso também claro. Existe um ódio muito grande aos judeus, né? E a gente sabe ali que Israel é rodeada isso mesmo. de países árabes, né? São rodeados de árabes. E é até interessante que o Joel Richardson, ele fala isso, né? Que é o antigo ódio de Satanás pelos judeus. E é interessante que nós pegarmos as escrituras, na própria Bíblia, aqui ele vai mostrando, ó. A gente vê a perseguição do faraó contra o povo. A gente vê através de Salmaneser, o rei da Síria. A gente vê através de Nabucodonosor, né, o rei da Babilônia. Sempre uma perseguição ao povo. A gente vê através de Ramã, o homem apontado como segundo e comando sobre o Império Medo-Persa. A gente vê através de Antíoco Epifânio, o antigo rei grego da Síria. Através de Tito, o imperador romano, que atacou e capturou Jerusalém, matando acima de 1,1 milhão de judeus e escravizando acima de 97 mil. Através de vários impérios cristãos e islâmicos, os quais não podemos deixar de mencionar, até o cristianismo, apesar de ser uma forma pervertida, tem sido longe de ser inocente na história também do povo judeu, que ele também perseguiu também, tá? O povo... através do Adolf Hitler, que matou 6 milhões de judeus, né? E
no último reinado, o governo anticristo. O governo Então, anticristo. olha o ódio de Satanás contra o povo, né? Então a gente vê que é sempre contra o povo. O povo de Israel, né? As 12 tribos, o povo. E o que acontece? A gente vê que esse ódio ele foi nutrido nos árabes por muito tempo. Então, eu não acredito também que essa guerra toda e esse ódio que existe ali entre Palestina e Israel esteja só ligado, só envolto no meio de terras, terra. né? Não é só terra. Isso Eu sempre falo, não é só terra. É que as pessoas veem só a mídia, né? A mídia quer dar sempre uma questão política, nunca a questão espiritual. É que nem da questão do Hitler. É sempre a questão política, de domínio mundial, não. Se a gente for estudar a fundo a questão dos interesses de Hitler e do comando dele, a gente vê que eles eram envolvidos assim, profundamente com o ocultismo. Exatamente, mas isso ninguém fala. Ninguém fala, a gente só vê o lado político. Por que Hitler? Não, porque aí vão criando várias especulações, né? Não, porque o pai dele era judeu, ou porque ele... porque judeu prosperava muito e sempre ele tinha raiva. dando essas desculpas assim esfarrapadas, mas nunca leva pro lado espiritual e bíblico. Exatamente. E a gente vê que essa questão do ódio dos muçulmanos, né, dos árabes ali, contra o povo de Israel, tem muito dessa questão do passado, de muito tempo atrás. Porque para quem não sabe, eu acho que a maioria deve saber, não sei, mas para quem não sabe, os árabes descendem de Ismael. É isso mesmo. Que é o filho de Abraão, que Abraão teve com Agar. Com Agar, que era concubina, né? Então, eles não são eles não são descendentes do filho da promessa, que seria Isaac. Que de Isaac descendeu todo e a gente sempre vê, né, que tem essa questão da família, de irmãos, né, de brigas, né? De briga. A escritura sempre Abel tem e Caim, né? Sempre. Esaú e Jacó. E Jacó. É sempre assim. É sempre essa briga de irmão. Os irmãos ali... que venderam José, né? José. Podem perceber, é sempre essa briga familiar. Sempre. Odiando o outro, a questão de primogenitura, é sempre essa questão. A gente vê agora os judeus os árabes, né? E nesse caso tem essa questão de irmãos, porque eles descendem de Ismael, que era irmão de Isaac, e foram rejeitados, né? Porque Ismael foi expulso da casa de Abraão. Aí teve os 12 príncipes, né? Os 12 príncipes são filhos de Ismael. Depois ali as 12 tribos. E depois Esaú acabou casando com a filha de Ismael, né? Exatamente. Então juntou... misturando descendência que era proibida na Bíblia. Juntou a raiva de Esaú por Jacó com a raiva de Ismael por Isaac. É isso mesmo. E formou o povo árabe. Então eles foram construídos em cima desse ódio. Então por isso que existe muito rancor entre eles. É isso mesmo. Impressionante a Bíblia, né? Impressionante. E isso vem, de tempos e tempos. Só que as pessoas, quando falam de guerra, Israel e povo árabe, muçulmanos e povo árabe, eles sempre falam em questão de terra, porque judeu invadiu a terra dos palestinos. E... Tem árabes, gente. Tem árabes que falam que a terra ali é de Israel. Tem vídeos aí falando. A questão é muito mais profunda do que isso. É um olhar que requer um lado espiritual. Se você for ficar só vendo aí Globo, SBT, você não vai ter nunca a resposta. Agora, quando você começa a analisar pela questão de escrituras, de Bíblia, de religião, aí você vai tendo um panorama maior e muito mais sólido. Exatamente. Você não pode acreditar, mas se você fizer um exercício por um instante sobre isso, você vai perceber que é muito mais profundo e faz muito mais sentido. Muito mais sentido. Do que a versão que eles dão. Não, é por terra, porque quem chegou lá primeiro? Não, gente, é da Inglaterra. Que expulsou. Gente. E a gente sabe que Israel nunca teve paz. Né? Assim, sempre teve gente, como ele leu ali. E a palavra fala, né? A espada nunca apartará da sua casa, né? Foi dito para Judá. Para Judá não, para Davi. Para Davi, isso não deixa de representar Judá, né? Não deixa de representar da tribo de Judá, né? Não deixa de representar Judá. E só colocando abrindo um parênteses, como eu sempre falo dos outros vídeos. Abrindo um parênteses? Porque a dizia, o que acontece? Essa questão do imposto, eu não terminei de falar tudo, porque a gente começou a falar dos assuntos. Quando esse Issa chegar, ele foi esse sinal... Isso que é o Cristo que eles acreditam, tá? É Cristo, tá? Abre aspas. Tem pessoa que não gosta de aspas.
quando ele volta, quando ele vir, ele voltar, porque para eles não morreu, né? Pra ele morrer. Eles vão saber que esse é o sinal que esse imposto ele não vai ser mais ele não vai ser mais aceito. Então vai ter duas opções para os cristãos e para os judeus. Ou se converter ao Islã ou morrer. Tá? Então ainda tem essa tolerância que é o imposto. Mas quando o Issa voltar... E trabalhar para o Mahdi? Porque segundo ele, aí esse Issa, que é Jesus, ele vai trabalhar para a expansão do islamismo, para a implantação da Sharia. Então tem todas essas questões aí no livro aqui. E o Issa, né, como ele fará grandes prodígios, né, é capaz de convencer muitos cristãos, né? Assim, isso mesmo. Na visão deles, isso acontecerá e vai convencer os cristãos. É aquilo que a gente estava falando no outro vídeo, né? Que, na visão deles. Fragilizando o cristianismo, os valores morais, fragilizando, as pessoas ali vendo esse enfraquecimento e surgindo esse movimento ali esse movimento mais de uma conservador, nova moral, né? mais conservador, mais autoritário, de mais imposição, que aí muitas pessoas vão aderir, né? Ainda mais surgindo esse homem aí imagine, fazendo com o profeta ali. Porque apesar desse crescimento dessa agenda esquerdista e comunista, há também um crescimento do conservadorismo, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. Um falso conservadorismo, esse povo se levantou. E esse povo não gosta dessa bagunça. Então, assim, chegando uma religião e um povo mais firme com relação a isso, é capaz de convencer. Às vezes as conversões se dão até através disso. É isso mesmo. Nossa, como o gato tá gritando. Meu Deus. E a gente tem que estar atento que não é todo mundo que fala sobre a cruz, sobre alguns valores, que essa pessoa é realmente convertida, ainda mais quando se trata de política. A gente sabe que há muitos interesses. Realmente enxergar certos políticos realmente se realmente há valores, se a pessoa exerce esses valores. Exatamente. Porque se tornou uma bandeira tão assim, tão simples, né? Você vê aí na Itália, até o Trump. É que nem você falou outro dia, né? Conservador, mas conservar o quê? Conservar o quê? Quais valores? Quais valores? Será que são os bíblicos? São os bíblicos Será mesmo? que a pessoa está seguindo as escrituras? Será que ela está vivendo segundo as escrituras? Porque você dizer apenas, né? Porque são valores assim. Eu acredito em Deus, né? Em Jesus. Eu acredito em Deus, eu não concordo com ideologia de gênero. O que mais? Não concordo com o aborto. Isso é a base para todo mundo. Enquanto outras agendas avançam, né? Outras agendas vão avançando. As pessoas, nossa, como esse político ele defende o que eu acredito? Não, mas até que ponto? Enquanto vai avançando diversas outras coisas, fazendo filiação com países que são contra esses... Aí você vai falar, mas como que faz política? Olha ele aí, ó. Ele surgiu, hein? Vem aqui, gordão. Como que se faz política se não fizer acordo com esses países? Mas aí que tá, né? Até onde você vai defender o que você acredita? Você entende? Você vai abrir mão daquilo que você acredita como valores para, às vezes, fechar acordo com países que simplesmente oprimem o povo que acredita na Bíblia. Vamos uma suposição aqui. Vou fechar um acordo com um país que oprime o povo. Desculpa, caiu o microfone. Oprime o povo do qual acredita na Bíblia. Jamais. Isso nem deveria passar pela cabeça. Né? Nem deveria. Mas, infelizmente, tem muitos acordos fechados, né? Então, é essa a questão. E... Até onde esses políticos realmente estão dispostos a defender esses valores, a não fechar acordo com esses países, independente de ter medo de perder certas coisas. Né? Mas, então, esses valores que eu estava dizendo. Não sei se eu consegui ser claro, mas vamos supor, eu sou aqui o presidente da nação Minha Casa. Aí tem a esquina. Conservador. Que ali na esquina, aquela casa, ela mata, né, pessoas. Pessoas que têm a mesma fé do que eu. Mesmo assim, eu vou lá fechar acordo com eles. Não, fechar acordo com eles, porque para política, para questão. Né? Sim, entendi. Então, mesmo sendo conservador, fecha acordos com países. Como que pode, gente, fechar acordo com países que mata
o povo que crê tem a mesma fé que você. Cristãos são perseguidos. Nós falamos desse país. Esse país, a Bíblia é proibida em 50 países. A Bíblia é proibida. Isso é triste demais quando a gente vê que as escrituras são proibidas em determinados lugares, né? A gente vê aqui uma liberdade tão grande pra gente ler as escrituras, pra gente comprar as escrituras na hora que a gente quer, no momento que a gente quer, e a gente vê essas nações. E é triste o que ele tá falando, porque países, por exemplo, o governo conservador, né, que faz acordo com esse tipo de... É isso que eu falo. O que é conservar? Ah, só a questão financeira? É. Só o PIB do país? Gente, isso não é nada. Isso não é nada. Não é nada do que está avançando, do que nós cremos. E nós sabemos que isso é justamente para fortalecer essas nações, com essa questão de importação, para que eles avancem o mais rápido possível no seu objetivo final, que é o fortalecimento, né, dessas nações, para que surja o grande líder do qual nós estamos falando aqui, que eles estão esperando. E a gente quis trazer esse vídeo para vocês. Eu sei que a gente não falou muito da questão do livro, porque é muito conteúdo. A gente só queria pincelar para vocês sentirem a curiosidade de buscar um pouco mais sobre o anticristo islâmico e Alertar, né, coisa, Kito? Alertar quem está assistindo, porque a gente vê que há estudo, as pessoas estão indo para a igreja, vão para a igreja, às vezes lêem em casa, mas falta esse alerta, falta essa percepção do que está por vir, né? Exatamente. A gente sabe também que tem muitos estudos sobre o anticristo. Muitas pessoas falam que é o Papa, que vai ser o Papa, outras falam que vai ser alguém em nome da tecnologia, Como já nós falamos, falaram né, que no outro era vídeo, Elon Musk, já falaram que era o Macron, É. o líder político, e a gente sabe que tudo isso se encaixa no anticristo islâmico. Como eu citei no outro vídeo, né, que as pessoas falam, não, mas vai ser inteligência artificial, isso, aquilo. Porque eu a falei, inteligência artificial vai estar em voga. Então, porque isso vai não ser quer usado dizer como... que ele não pode ser o anticristo, porque vai estar em voga. Então as pessoas vão estar usando. eu citei o Apocalipse 13:8, né, que fala, vai ser o número da besta porque e o número de um homem, né? Em 2 Tessalonicenses, aqui, deixa bem claro que, novamente, reforçando que vai ser um homem, aqui, ó. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então está mostrando que é um homem, não é uma máquina, gente. Não, A Bíblia está mostrando que é um homem. Vai ser um líder. A gente sabe que a tecnologia será usada. Será usada, isso é inevitável. Mas que vai existir um homem. Um homem. O anticristo é um homem. É um homem. 2 Tessalonicenses 2:4, tá? O versículo. E é isso, gente. A gente agradece muito, né? Acho que não tem mais... Esperamos que tenhamos colocado, nem que seja algum ponto, alguma... Pesquisem sobre o livro aí e vão atrás, porque Joel realmente Richardson, é muito o bom. Anticristo Islâmico. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha e segue a gente. Que esse vídeo possa edificar, mostrar alguma coisa para você que está assistindo. Que o Criador abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.